Olá, meus amigos. Está no ar mais um podcast Pensando o Agora, o seu programa do CEADEB TV. Hoje, conosco, o casal Andreus e Elísia, para nós tratarmos de um tema que é extremamente curioso, mas também relevante para aqueles que têm a fé cristã, que estão no ambiente religioso. Falar sobre empreendedorismo. Em um podcast que se propõe ser um podcast religioso, é um pouco quanto estranho. Mas nós, Andreus, nós temos a ideia de que o evangelho que a gente prega é um evangelho abrangente, integral, absoluto. Ele é poderoso para mudar vidas. E a gente sabe que vocês têm um testemunho impactante, uma experiência impactante na área de empreendedorismo. Seja bem-vindo. Suas considerações iniciais, Andreus. Boa tarde, pastor Kleber. É uma honra estar aqui nesta casa, né? Estar aqui juntamente com minha esposa para junto podermos falar um pouquinho da gente e um pouquinho da nossa história, né? Muito obrigado pelo convite e desde já eu me sinto honrado de estar aqui, né? Muito obrigado mesmo. Maravilha. Espero Elísia, colaborar. seja bem-vinda. Pai do Senhor a todos, boa tarde, pastor Kleber, obrigada, né, o meu agradecimento também por essa oportunidade de poder estar colaborando aqui sobre o empreendedorismo cristão. Maravilha. Empreendedorismo cristão. Nós hoje vivemos um país que está experimentando uma crise. Eu conversava ontem com um grande empresário, amigo meu, e ele mostrava uma preocupação muito séria, porque ele percebeu que nos últimos 30 dias as coisas pioraram drasticamente em nosso país, na realidade econômica e comercial. E aí a gente traz um quadro como esse para falar de como Deus pode nos abençoar em um cenário como esse. E tomamos como ponto de referência a vida de Andreus e Elísia. O senhor estava me contando aqui em off que é filho de pastor, Sim, né? Filho de pastor. Pastor? É pastor José Bernardino. Pastor José Bernardino. Muito bem. Mas teve um período em que o senhor resolveu viver a vida por conta própria. Então, como eu estava conversando aqui antes, né? Eu comecei minha vida, né, aos 20 anos trabalhando em uma empresa privada, onde eu trabalhei 2 anos em uma empresa e depois passei para outra empresa, onde eu trabalhei 10 anos. E aí chegou uma época que não tinha mais aonde eu escalar na empresa, porque meu supervisor ele tinha ido para a Itália, tinha tomado o curso, né? E acima do meu supervisor tinha o diretor da empresa. Então eu escalei naquilo ali, eu falei, eu não subo mais para nenhum degrau aqui, porque não tinha como subir. E aí foi aonde eu comecei a minha trajetória de fazer o empreendedorismo. Eu falei, não, eu tenho que empreender em algo. E aí foi onde eu juntei, né? Mas nesse período você estava desviado, você não estava Sim, frequentando nenhuma pois igreja. Quando meus 19 anos para os 20 anos, quando eu comecei a trabalhar, foi aí que, você sabe, né, o adolescente jovem, ele começa a ser dono da vida dele, dono do dinheiro dele, e aí o mundo me encantou. E foi aonde eu comecei trabalhando e saindo da igreja, onde eu me desviei aos meus 20 anos. E casou com Elísia com quantos anos? Eu casei com Elise, eu tinha 28 anos. 28 anos de idade. E 28 se conheceram anos. como? Na marcha para Jesus. Olha aí, tá vendo? Na marcha para Na Jesus. marcha para Jesus. Eu desviado, mas estava na marcha. Ele estava desviado, mas o coração estava preso lá ainda. Havia um Exatamente cordão isso. conectando as coisas. Mas voltemos aqui à parte empresarial. E aí, estava na empresa, 10 anos, chegou num Sim. ponto mais alto que poderia escalar naquela empresa, e aí decidiu mudar de vida. Exatamente. Foi onde eu decidi mudar de vida e comecei a estudar, né? E lá na cidade onde meus pais moram hoje, Simoncílio, tinha uma cooperativa muito cotada Cooperativa de transporte. de transporte, onde ela assumia ali, né, as maiores empresas do município, também de Camaçari. E aí foi onde eu peguei, né, minha rescisão, pedi para sair da empresa, peguei minha rescisão toda e investi nessa cooperativa de transporte, onde eu trabalhei lá por 6 anos. 6 anos anos. gerindo uma cooperativa de transporte, mas me Exatamente. parece que também teve alguma relação lá com o poder público municipal. Exatamente. E Havia um relacionamento lá de emprego para e tal. implementar a renda, eu era assessor parlamentar de um vereador lá do município, eu já trabalhava com ele já há um tempo. E aí ele passou a ser secretário de saúde. Nesse meio termo, a Elísia ficou desempregada e aí ela foi trabalhar juntamente comigo. Ela foi ser a secretária do secretário de saúde do município. Então, veja se eu entendi.
estava tocando a cooperativa, Sim, tinha a sua esposa estava empregada na prefeitura, sim. você também tinha um contrato lá, um cargo Eu comissionado, tinha, sim, né? exatamente isso. Lá na prefeitura, ou seja, a renda estava crescendo na família. Tinha, e além disso, ainda tinha um carro também encostado. Ainda tinha um contrato lá de Sim. transporte lá na Exatamente. prefeitura. Só que o problema era que eu trabalhava na minha cooperativa de 18 horas até as 7 da manhã, Virava à noite. virava a noite toda trabalhando. Rapaz, E 7 horas da manhã eu tinha que estar onde? Na Secretaria de Saúde, onde eu começava Batendo o trabalho ponto 8 lá. horas, batendo ponto lá também. ou Eu seja, trabalhava 20, 22 horas por dia, meu Deus do céu, 20 a 22 horas por dia trabalhando. trabalhando. Exatamente isso. Afastado, frequentando aí. Totalmente afastado, né? Onde eu conheci esse mundão, né? Carnavais, festas. Casado, O meu final de semana, mas casado e vivendo com ela, uma porque eu vida trabalhava no livre, final de semana, entre aspas. mas no mundão aí, jogado. Meu Deus Jogado. do céu. Até que, em 2000 e quanto? 2016. Cortaram o pescoço da galinha. 2016 começou, né? A gente sabe que quem trabalha em cargos comissionados, quando o prefeito da cidade perde, automaticamente quem trabalha é mandado embora para suprir outras pessoas. Outro grupo político, Outro grupo né? político. É uma E foi instabilidade, né? uma instabilidade. Ficou só com a cooperativa. Fiquei só com a E aí? cooperativa. E aí, por coincidência, pouco tempo depois a cooperativa caiu, o faturamento, 60% de faturamento foi O país estava em perdido. crise, desemprego. Exatamente isso. Como a cooperativa ela trabalhava com as empresas, né? Muitas demissões, muitas empresas fechando lá no município. E aí a gente foi os primeiros a serem cortados, foi a cooperativa. Mas aí apareceu uma luz no fim do túnel. Exatamente isso. Apareceu uma luz, né? Tinha uma pessoa, um amigo meu, que a gente tinha estudado no ginásio. Tinha 20 anos que eu não tinha contato. E ele, pelas redes sociais, ele achou minha esposa, né? Que a gente frequentava o restaurante dele. Então, ele achou ela lá na lista do restaurante dele e me ligou e me falou que tinha uma proposta para me fazer. Né? Uma proposta para me fazer. E quando ele veio me fazer essa proposta, era totalmente Fora da curva. fora da curva do que eu e o que ela fazia, né? Totalmente diferente. Trabalhar com cosmético. Trabalhar com cosmético, perfumaria e maquiagem. Pense aí, um homem, né, quando vai assumir isso, trabalhar com perfumaria e cosméticos e maquiagem, eu falei, fora de cogitação, isso aí não é para mim. Primeiro Não é pensamento pra mim. foi não. Pensamento foi esse. O primeiro pensamento foi esse. Me parece Fora que sua de esposa também cogitação. não queria, né? Ela também não. Eu olhava para os produtos e fazia assim, eu não vendo água no deserto, eu vou vender isso como? Como é que eu vou vender? A gente vai ficar com esses produtos aí, vai usar tudo, vai dar de presente e não vai vender para ninguém. Parece que vocês têm um perfil assim, de timidez, né? Sim, muito tímido. Eu tinha Mas- vergonha até de dar bom dia às pessoas. Eu falei, então, imagine uma pessoa que tem vergonha de dar bom dia, como é que uma pessoa vai oferecer, vai se dar de bem de vendas diretas, porque é empresa de vendas diretas, né? Marketing de rede e vendas diretas. Eu falei, como é que uma pessoa que tem vergonha de dar bom dia vai ser um vendedor? Foi o primeiro obstáculo, foi esse daí. Então, eu né? queria só que quem está nos assistindo começasse a fazer, pintar o quadro. Olha só o quadro. Alguém que tinha uma vida ali de trabalho duro, mas tinha uma certa estabilidade financeira, porque recebia, né, um recurso mensalmente, de repente perde grande parte dessa renda. Alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, alguém que está experimentando o mundo, e, de repente, aquela estabilidade financeira some. O chão sai dos pés. E vem uma opção, que é uma opção de vender o produto, que não estava na sua mente jamais trabalhar com isso. E aí, por necessidade, vocês vêm e tem que investir. Não tem o que fazer, tem que investir. Só tem esse caminho aí. Exatamente, mas vale salientar que antes da gente perder nossas rendas, como eu falei aqui, eu estava pedindo uma oportunidade a Deus. Independente de estar afastado, mas eu sempre fui muito temente. E eu me pegava nas madrugadas, né, muita chuva às vezes, ou às vezes até em outros lugares aqui interiores da Bahia, eu parava e chorava e falava, Deus, me dá uma oportunidade. Eu não aguento mais, porque eu trabalhava 20, 22 horas por dia. O corpo já não aguentava mais. E eu estava pedindo uma oportunidade a Deus.
E muitas das vezes Deus manda uma oportunidade e a gente fala, não, eu não quero, não. E eu estava pedindo essa oportunidade. Então, eu creio que foi Deus que colocou esse empreendimento nas nossas vidas. Porque pouco tempo depois que a gente conheceu esse empreendimento, foi o que o senhor acabou de falar aí, a gente perdeu tudo. Então, eu creio que foi uma providência de Deus, na minha e na vida dela, porque hoje a gente só faz isso. Né? E aí me conta, começou a investir, começou a contratar crente, Exatamente. começou a trabalhar com crente. Deus tem um jeito dele de trabalhar. Eu comecei a entender o que era o mercado, né? E comecei a mostrar a outras pessoas que também, como eu, pessoas tímidas, que queriam uma renda extra, né? Porque hoje uma renda extra ela é necessária. E a Covid acabou de mostrar a gente aí, né, que estabilidade não existe. Muita gente fala, não, eu quero trabalhar, eu quero ter uma segurança aqui na carteira assinada, na CLT, mas a gente sabe que isso não existe, porque a pandemia veio aí e quem tinha só uma renda sofreu. É verdade. E algo interessante é que o senhor falou alguma coisa que é muito, muito para se refletir. Deus ele tem a forma de trabalhar, Exato. tem a forma de agir. E, às vezes, o agir de Deus está no meio do caos. Primeiro, ele tira tudo que você tem, para depois, é como se ele estivesse limpando a casa para reconstruir. Mas é interessante esse detalhezinho aí dos crentes na sua vida. Pronto, Me vou conte chegar aí. agora. E a gente começou a mostrar oportunidade a várias pessoas, né? Que queriam também uma renda extra, em R$500, R$1.000, R$2.000. A gente começou a mostrar às pessoas também como era que elas fariam. E aí, 99% das pessoas, a gente fez uma equipe, logo quando a gente começou, de mais de 200 pessoas, e 99,9% dessas pessoas eram pastores, eram dirigentes de círculo de oração, eram missionários, enfim, todo mundo era crente. Meu Deus, e aí? E eu afastado. Sim. E aí, como eu falei, eu fui uma pessoa muito temente, sempre fui muito temente. E um cara que meus pais me ensinaram a ter caráter. E eu não conseguia estar ali na frente das pessoas, falar uma coisa e depois sair e fazer o que eu fazia, né? Jogado no mundo, fazendo inúmeras coisas, ir para bares e etc. Então, eu comecei a me isolar dessas coisas. Comecei a me isolar. E quando eu vi, eu já tinha parado de beber, já tinha parado de ir para festas, Sei. entendeu? Carnaval. Carnavais, eu já não ia mais. Comecei a me privar de tudo que eu fazia no mundo, por quê? Porque o líder, ele Queria lidera dar o pelo exemplo. O líder, ele lidera pelo exemplo. Eu falei, como é que eu sou líder de uma equipe, onde essa equipe, todo mundo é evangélico, e eu vou estar lá fazendo coisas erradas? Então, eu comecei a me privar das coisas, comecei a me privar. E aí? E aí, até que um dia, né, dia 10 de junho de 2020, eu tive um reencontro com Deus. Tive um reencontro com Deus. Muita gente me chamava para ir para a igreja, muitos convites. Eu até ia, mas ia e saía do mesmo jeito vazio. Meu Deus Né? do Eu ia céu. para uma igreja a 1 quilômetro da minha casa. Sei. Né? Ia, saía da igreja, fazia as mesmas coisas. Mas até um dia eu estava em casa, pandemia, tudo fechado, amigos meus perdendo os empregos, perdendo vidas, outras pessoas, né, em UTI, amigos da gente, e eu comecei a falar, meu Deus do céu. E eu estava em casa, né, um certo dia, e recebi um chamado no Instagram. Sim. E uma notificação, e quando eu abri ali, era uma live, onde tinha aproximadamente 10.000 pessoas. 10.000 pessoas 10.000 na live. pessoas na live, de madrugada. Era Sei. 11 para meia-noite, e as pessoas ali, e uma missionária ali chorando, gritando que vida sim, morte não. E ali o Espírito Santo ele começou a me comover. Começou a me comover, eu comecei a assistir a live 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, e aquele negócio começou a me comover. No outro dia, a mesma coisa. E quando eu fui descobrir, resumindo a história, quando eu fui descobrir quem era essa pessoa, era a missionária Valquíria Nunes, Esposa do pastor Arilson. esposa do pastor Arilson, na qual o pai dela estava com apenas 3% de vida, onde ela falava vida sim, morte não, vida sim, morte não. E eu comecei a ver quem é essa pastora, quem é essa missionária, quem é? Hoje eu moro em Lauro de Freitas, né, e comecei aquela curiosidade em ver quem era aquela pessoa. E quando eu descobri, era a Valquíria Nunes.
Passou a pandemia, deu uma cessada, e aí as igrejas estavam fechadas e reabriram. E quando eu fui descobrir quem era a Valquíria Nunes, era a filha do pastor do campo no qual meu pai é pastor e que eu era desviado. É brincadeira, como Deus trabalha, né? Deus conecta, trabalha. né? Deus liga, Deus desliga, Deus corta, Deus junta. E aí, me conte. E aí foi aquele negócio, a gente conheceu ela pessoalmente, na qual a gente só conhecia pela live, e aí eu contei a ela, né, ó, eu sou desviado, era desviado, que naquele momento já tinha feito A a conversão. conversão com Deus, né? Já tinha falado, não, a partir de hoje eu vou ser crente, o que eu nunca deveria ter saído dos pés do Senhor. Foram 22 anos desperdiçados. Eu falei, não, a partir de hoje eu vou seguir a Deus. E aí foi onde eu conheci ela e falei com ela, né, meu pai é pastor daqui, eu sou desviado há tanto tempo, e eu fiz um pacto novamente com o Senhor e vou congregar. E hoje, pela graça de Deus, a gente mora em Lauro de Freitas e congrega aqui com o pastor Arilson. Congrega aqui no Séquiba, né? Congregamos aqui Na no igreja Séquiba. pastoreada pelo pastor Valdomiro Exatamente. e gerida pelo pastor Arilson. Ou seja, é a ovelha aqui da Assembleia de Deus aqui em Salvador, na Bahia. E aí, e sua vida hoje como empreendedor? Então, nossa vida hoje totalmente é o que eu falo, né? Empreender é a gente ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica, que é a melhor coisa. Não impede da gente, hoje, quarta-feira, se a gente tivesse na CLT, nada contra quem tá, mas se a gente hoje fosse, exercesse o que a gente exercia antes, eu não poderia estar aqui hoje, quarta-feira, na igreja. Eu não poderia estar amanhã de manhã no círculo de oração em Simões Filho. Ou seja, empreender é isso, é você ter liberdade financeira e liberdade geográfica. Então, Perfeito. isso aí, Deus faz tudo certo. Hoje a gente trabalha para a gente e a gente tem os nossos horários, a gente faz o nosso horário conforme a nossa necessidade. E o senhor me falou aqui em off que parece que tem aí cerca de 3.000 pessoas Já que foram passaram, impactadas, né, já se passaram por esse mais de projeto 3.000 aí pessoas na nossa equipe, sim. de comercial, de empreendimento que vocês estão coordenando. Algumas coisas me chamam a atenção aqui Sim. agora para a gente conectar, porque pensar o agora, a ideia nossa é conectar toda essa realidade com aquilo que está no texto sagrado, com a nossa fé, com a nossa vida cristã. E aí eu estava pesquisando aqui um texto em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 18 e 19, em que o profeta diz assim: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Ou seja, desde sempre, o Deus a quem nós servimos é um Deus que tem toda a intenção de nos abençoar. E essa bênção de Deus, durante algum tempo, a gente ficou entre os extremos. Aqueles pregadores da palavra que pregavam uma visão de um evangelho triunfalista, de que você tem que prosperar porque senão você está em pecado. É o evangelho da prosperidade. E do outro lado, o teólogo da miséria, da desgraça, ou seja, Cristo nos chamou para a gente não viver as coisas dessa vida, então se desapegue de tudo, seja miserável, porque ele está prometido o reino dos céus. Só que nessa guerra, nessa batalha, nós perdemos o equilíbrio. Do meu ponto de vista, nós perdemos o equilíbrio, porque nós perdemos a noção de quem é Deus e de o que Ele nos deu. Porque na origem de tudo no princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo que Ele fez é bom. E se a gente vai por esse lado da miséria, da pobreza, é como se eu estivesse me apropriando de um discurso medieval, de um tempo na história da humanidade em que você ter bens materiais era você estar em pecado, era você estar conectado com as coisas dessa terra, como se as coisas do mundo, entre aspas, fossem pecaminosas, quando, na verdade, quando você olha para a palavra de Deus, você descobre que não há pecado na criação de Deus. Pelo contrário, se foi Deus que criou, e Deus cria coisas boas. Então, o problema não está na matéria em si, na natureza,
naquilo que foi criado e germinado pelo homem, que é a criatura de Deus. O problema não está em bens materiais, o problema está no coração do homem. Porque o Cristo diz com toda a propriedade, o mal vem do coração do homem. É do coração que procede toda a sorte de males. Então não é a criação que é má, é o coração do homem caído e pecaminoso que é perverso, que desnatura as coisas de Deus. Mas quem tem Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, se tudo se faz novo, minha natureza agora regenerada me permite desfrutar da criação de Deus sem perder a minha intimidade com Ele. Então, o grande problema está aqui, na mente da gente, na conexão com a gente. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente tenta mostrar para o irmão, para a irmã, para o crente, que o que Deus quer de cada um de nós não é apenas que a gente tenha uma conexão espiritual com Ele, um reencontro espiritual com Ele, não. O que Deus quer de nós é que Ele tenha um poder suficiente para me salvar, me levar para o céu, mas ao mesmo tempo curar as minhas emoções, curar as minhas feridas, me sarar emocionalmente, para que eu possa me relacionar com o fruto do Espírito, com o meu irmão, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, e para eu desfrutar dessa terra como mordomo de Deus, ou seja, segundo princípios cristãos. Então, o que foi que Deus fez na sua vida? Foi o que Deus fez na sua vida, Andreus? Deus fez um caminho inverso. Pelo que você me relatou, geralmente Deus nos mói, né, para depois nos dar. Foi o que Deus fez. Deus começou a te dar e disse assim, olha, o que eu estou te dando vai exigir de você fidelidade. Você tem que ser fiel, porque eu estou te dando, e para você preservar o que eu estou te dando, você tem que ser fiel. E aí você olhou para o lado, crente, olhou para o lado, crente, olhou para o outro lado, crente. Só tem crente e eu não sou crente. E aí, de repente, Deus coloca na sua frente uma mulher de Deus, uma oportunidade, né, de você ouvir uma mensagem, né, de uma mulher de Deus, e aí vem o trabalhar de Deus na sua vida. Mas me diga uma coisa, desses dias que você tem experimentado aqui agora, do seu reencontro com Cristo, e aí, como é que está essa experiência? É indescritível até falar, porque coisas que Deus tinha me prometido quando eu era adolescente, eu, com minha desobediência, eu só fiz retardar, né, todas as promessas que Deus tinha para a minha vida. E hoje, quando eu chego na igreja, que em algum lugar, sempre Deus usa as pessoas e fala as mesmas promessas que Ele tinha me prometido. Então, eu estou vivendo hoje o que Deus tinha me prometido há anos e que eu retardei. Não foi... A culpa não foi de Deus. Não foi de Deus, foi minha que me afastei, como eu falei, desperdicei 22 anos. Como está escrito em Romanos, né? O que nos separará do amor de Deus? E foi o quê? Paulo fala que foi a nossa desobediência. Só hoje, nossa desobediência pode afastar, só o pecado, né? E hoje, quando eu vejo as promessas que Ele me prometeu se cumprindo hoje na minha vida, não tem palavras para mencionar. Agora me diga uma coisa, vamos fazer uma conexão aqui. Você poderia me afirmar que empreender é um ato de fé? Com certeza. Por quê? Com certeza. Porque empreender é você colocar o pé onde não tem chão. Né? Porque você tem dois caminhos aí distintos, né? A irmã Elisa, ela colocou ali que ela era seletista, carteira assinada, sim, e sempre acreditou, tenho que ter carteira assinada para ter estabilidade, para ter o salário no final do mês. Né? E de repente vem esse risco total aí agora. Risco total, mas Deus ele é bom. Ele é bom e, como eu falei aqui, a gente não sabe nem falar, descrever o que ele faz nas nossas vidas, porque hoje a gente faz parte de uma multinacional brasileira, né? É uma multinacional brasileira que hoje a gente está em 8 países. Não é bom não. A gente está em 8 países, está expandindo agora no segundo semestre para mais 3 países, Uruguai, Portugal, Estados Unidos, que é o país do marketing de rede, onde tudo começou. Né? A gente está expandindo para lá. E hoje nós fazemos parte dos 2 braços da empresa, que é a distribuição de produtos e a parte empresarial, que é o centro de distribuição. Hoje nós somos donos de um centro de distribuição, porque o produto vem da fábrica para um centro de distribuição, onde nós temos 300 no Brasil.
e um dos 300 é nosso, que fica lá na cidade de Jequié. É mesmo. Então, Deus tem nos abençoado, porque jamais eu imaginaria a pessoa que veio de uma família muito humilde, né? Meu pai era metalúrgico, eu sou filho único, mais velho, tenho 4 irmãs. Nossa infância foi uma infância muito, muito humilde, né? Eu nunca tive uma bicicleta, pastor. Pra você ter ideia, meu pai nunca teve condições de me dar uma bicicleta. E antes de ter uma bicicleta, eu já comprei mais de 10 carros na concessionária. Agora que eu comprei uma bicicleta, tem 3, 4 Monark, anos que eu comprei né? uma bicicleta. Será que não comprou a Monark barra circular? Não. Então, era um sonho que eu tinha de criança. E eu vim realizar esse sonho agora, depois de ter comprado já vários carros em concessionária. Né, eu vim comprar minha bicicleta, porque era um sonho que eu tinha de criança, que meu pai nunca teve condições. Então, quando eu vejo hoje a nossa vida, a gente fazer parte dos 2 braços de uma multinacional brasileira, que é a 3ª maior no ramo aqui no Brasil, né? A gente fazer parte dos 2 braços, ser empresários no centro de distribuição. Hoje, um centro de distribuição não é menos de R$1 milhão para você colocar ele girando. Girando. Então, hoje, pela graça de Deus, é só a graça dele, porque aos olhos humanos tem a graça. Deus ele tem a graça para dar, mas o que eu percebo, e isso é importante que a gente deixe bem claro para quem está nos assistindo, é o seguinte: tem trabalho, porque a ética cristã envolve trabalho. A gente vive numa sociedade que, a sociedade brasileira, parece que ela foi contaminada por um vírus de que o dinheiro cai do céu, né? Ou ele é impresso pelo governo. Então, o dinheiro não cai do céu, dinheiro é fruto de trabalho. Você ouviu um depoimento de alguém que, durante uma parte da sua vida, trabalhava 20 horas por dia. Então, alguém que não quer trabalhar, não vai prosperar. Isso aí, inclusive, o livro de Calvin, né? A Ética Protestante, fala sobre como você construir uma sociedade com base em valores cristãos. E um dos valores cristãos é o trabalho, porque se Deus trabalhou, e Deus trabalha até hoje, nós precisamos corresponder àquilo que é o mandato de Deus. Fomos chamados para trabalhar. Só que na cultura do brasileiro, na cultura medieval, trabalho é sinônimo de castigo. A gente aqui entende que o trabalho é um castigo, é um fardo. Então, o brasileiro, ele entende o seguinte: eu estou trabalhando, eu estou me desgastando, eu estou pagando o preço do meu pecado. É uma dor enorme trabalhar. Mas o empreendedor, ele é aquele que tem que ter prazer em trabalhar. Ele tem que ter alegria no trabalho. E a natureza humana é meio complicada, Andreus. É complicado. Segunda-feira tem uma palestra, viu? Sobre família, sobre casamento. Só para a gente fazer aqui uma pontezinha com esse assunto que é importante. A gente está no mês de junho, mês de né? Namoro, família, tal, casamento, muita palestra. A gente é curioso, né? Tem gente que paga academia. Paga academia para todo dia carregar peso. Eu faço academia também. É bom para a saúde. Mas a gente paga para carregar peso. Eu até brinco com o dono da academia: ó, já cumpri meu horário, cadê meu dinheiro? O cara não paga. Eu é que pago para pegar peso. E está tudo bem. Está todo mundo lá desfilando, sua roupa bonita, de grife, né, de marca famosa. É uma alegria só. Ele chega em casa satisfeito com o cansaço. Agora, eu não sei porquê, parece que o cabo da vassoura tem alguma coisa, né? A bucha do prato, o detergente, porque o cidadão, ele tem essa coragem. Tem gente que faz maratona, né? De domingo, ele vai correr 5 quilômetros, chega em casa desbagaçado. Aí a mulher diz: "Mô, bora lavar prato?" "Não, estou quebrado, a semana toda trabalhando." A mente do ser humano é capaz de colocar, né? De associar trabalho com castigo, mas ao outro lado também atividade física com prazer. Então, trabalhar não é castigo, trabalhar é prazer. Porque você está produzindo, você está construindo, você está mudando, você está... É bom demais trabalhar. Quando você encara o trabalho com alegria, você não tem preocupação se você trabalhou 5 horas. É óbvio que nós também temos que descansar. É necessário o equilíbrio, é óbvio que você tem que ter um tempo para você descansar, para você se dedicar a um relacionamento familiar, marido e mulher, filhos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aquele cara que é o chamado preguiçoso, aquele cara que quer ganhar dinheiro no mole, que é o brasileiro de hoje. Mas chega aí o Andreus e a Lisa que decidiram: vamos trabalhar, bora produzir, bora construir.
e com algo interessante que é mudar vidas. Porque não é algo que se limita a vocês. É vocês e mais 3 mil que passaram por vocês. Então, vocês impactaram a vida de vocês e de mais 3 mil pessoas. Então, empreender é trabalhar, empreender é um ato de fé, porque você não tem estabilidade nenhuma. E aí vem outro problema, isso é importante, de derrubar valores aqui no Brasil. Valores ideológicos. É o empregado que tem ódio do patrão. Isso é muito comum. O empregado que odeia o patrão, que ele está na expectativa do patrão se esbagaçar, porque ele tem ódio do patrão. E ele não sabe que o pão na sua mesa decorre de uma criatividade do seu patrão. Se o patrão cair, ele cai junto. Mas é a síndrome do escorpião. Né? A síndrome do escorpião. Ele tem prazer em botar o seu veneno. Quando a gente tem que entender que isso é equipe. É um trabalho em equipe. Eu também não estou falando do patrão explorador, porque isso é antibíblico. Do patrão que ele sozinho ganha, mas não compartilha o resultado do seu trabalho como funcionário, não tem o funcionário como um colaborador. Tudo isso são vertentes que a gente tem que deixar bem claro aqui, mas empreender é tudo isso. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de Elísia. Eu sei que, sendo fiel ao Senhor, vai conseguir prosperar. Com essa visão de fidelidade, vai dar tudo certo. Sei que vocês são fiéis dizimistas, porque se não fossem fiéis dizimistas, não estariam também prosperando, porque o cristão que conhece a verdade, ele sabe a importância, o impacto de você ser um fiel dizimista. E eu não falo isso aqui como pastor, porque eu não vivo de dinheiro de igreja. Eu sou advogado e me alegro quando eu dizimo. Fico feliz quando eu dizimo, porque é sinal de que eu dependo de Deus todos os dias. Não é isso? Mas me diga uma coisa aí. Além de empreender, ser um ato de fé, empreender, exigir trabalho, como é que você sugere a quem está ouvindo esse podcast? Não tem agora nenhum caminho para seguir. Está aqui. Guilherme aqui, ó, meu parceirão aqui. Guilherme quer casar. Dê uma ideia para Guilherme aí. O que é que ele pode começar a fazer do zero da vida dele? Olha, um conselho, uma pessoa que eu sigo muito, que eu já li livros, que eu sempre escuto muito, é um bilionário brasileiro. Vocês devem conhecer, da geração de valor, chamado Flávio Augusto. Eu não conheço, não. Flávio Augusto. Ele era dono de um time nos Estados Unidos. Ele começou a vida dele aqui, mas hoje ele mora nos Estados Unidos. E uma coisa que ele fala, se hoje ele fosse começar, ele é bilionário, se hoje, eu estava vendo até essa entrevista dele ontem, se ele fosse começar a vida dele hoje, do zero, o que era, as pessoas perguntaram, o que era que ele faria? Ele faria, eu começaria com vendas. Uma coisa que muita gente discrimina, vendas, e é o que os bilionários falam, porque as pessoas mais ricas do mundo, elas vendem. Elas vendem, nem que seja um produto, seja um serviço, mas elas vendem. E quem não vende, está sendo comprado por alguém. Ou você vende ou você é produto. Ou você é produto de alguém. Então, o você conselho escolhe que eu o lado. Para quem está assistindo, quem está começando a vida, venda. Venda um produto, venda um serviço, venda algo, porque venda, ela abre. Mas se não tiver portas. dinheiro, como é que faz, André? Sem grana, como é que faz? Com do zero. R$5 dá para começar. É mesmo, rapaz. Dá para começar uma vida de. A escalar. A escalar, sim, R$5. A gente tem várias histórias aí de pessoas que começaram com R$1. Vai em uma bomboniere, compra 2 doces, vende os 2 doces, reinveste o dinheiro, vende 4. Reinveste 8 e aí vai. Eu conheço várias pessoas, inclusive um cara do Rio de Janeiro, o Rick Chester, ele começou vendendo água. Hoje ele vende palestras, uma palestra dele não é menos de R$300 mil. E ele começou vendendo água. Então, a porta para quem quer começar a empreender, sou eu que estou falando, replicando o que os bilionários falam, venda. Muito bem. Olha o conselho aí. Então, se você quer incrementar a sua renda, mudar de patamar, primeiro, esteja sendo fiel ao Senhor. Esteja em comunhão com Ele, porque é dele que provém todas as bênçãos, é Ele que mantém a nossa subsistência aqui na terra. Segundo, tenha coragem, viva pela fé. Exatamente. Terceiro, trabalhe. Não tenha medo de trabalhar. Quarto, venda. Não é isso? Porque tem mais pessoas que compram do que pessoas que vendem. Você muda de lado, né? Essa é uma conta simples. Pô. No Natal tem quem compre e tem quem venda.
entendeu? Então, é simples. No dia a dos conta. namorados tem quem compra e compra, tem quem venda. E tem mais gente que compra do que vende. Então, quem vende está lucrando e quem compra está... Rapaz, e eu pensei assim, rapaz, lá vem mais uma data, vou ter que gastar. Agora eu vou ter que vender alguma coisa, né, para ganhar o dinheirinho. Inclusive, quando quiser, pode falar com a gente, já que a gente já vende. Olha aí. Dia dos namorados eu não dei conta. Tá vendo aí? Dia dos Venderam. namorados, aniversário da esposa, do filho. Olha aí. Pode chamar Deus e Elisa que a gente Eu vende. quero deixar, infelizmente nosso horário está estourando aqui, mas antes de a gente terminar, eu quero deixar um conselho para você que é líder de uma igreja, que é pastor, que lidera. Não tenha medo de falar sobre empreendedorismo na sua igreja. Não tenha medo de falar sobre prosperidade na sua igreja. Porque a base você já tem, você já é crente, você tem um conhecimento teológico, você sabe que você não vai falar bobagem. Agora, não se deixe aprisionar por um discurso satânico de que nós podemos viver aqui na terra de forma miserável, porque não foi para isso que Deus nos colocou aqui. Deus nos colocou aqui para sermos mordomos dele na terra, para administrarmos toda a sorte de bênçãos que ele nos permitiu ter. Você vai abençoar vidas, famílias, a sua igreja vai ser abençoada, você vai ter condições de investir em evangelismo, missões, em manter trabalhos, enfim, nós precisamos ter coragem de enfrentar esse tema, porque o amor ao dinheiro é pecado, mas o dinheiro em si é uma bênção de Deus, criada para fazer com que as coisas aconteçam aqui na terra. Tem crente que acha que tem uma equipe de anjos que trabalha de madrugada. Sabia disso? É. Tem crente que acha que ele vai dormir, aí uma equipe celestial desce e constrói o SECBA, um prédio que é uma referência aqui em Salvador. Não sabe que isso aqui é fruto de trabalho, de dinheiro, de prosperidade em todas as áreas. Então tenha coragem de enfrentar esse tema. Deus vai te abençoar abundantemente. E eu quero terminar, irmã Lísia e Andreus, que vocês, depois de fazerem as suas considerações finais, que a gente possa orar por você, que está atrás de prosperidade. Deus vai te abençoar poderosamente. Inclusive, pastor, só um adentro, com esse mercado que a gente faz, hoje a gente pode ajudar, inclusive a gente ajuda várias igrejas. Agora mesmo, a gente tem a loja em Jequié. E a igreja lá em Jequié, ela estava precisando de uma quantia para fechar o terreno, para pagar o terreno para construir a sede. E o que foi que ajudou a fechar? A gente reuniu com o pastor, eu mostrei a ele como... A estratégia. E ele estava orando uma semana antes. Ele falou, rapaz, eu estava orando, pedindo a Deus uma estratégia. E eu cheguei e falei, vou chamar o pastor, vou falar a ele fazer isso com produtos. Porque produtos todo mundo usa. Todo mundo usa os produtos que a gente comercializa, que é perfumaria, que é produto de bem-estar. Todo mundo já usa. Elas só compram em algum lugar. Farmácia ou mercado. Eu falei, ao invés, pastor, dos membros da igreja do irem Senhor, buscar fora. Comprar fora, por que não? Eu vou ceder os produtos para o senhor. E as pessoas vão deixar de comprar no mercado ou na farmácia, compra com o senhor e vai ser o dinheiro da igreja. Creia, faltava 40 e poucos mil reais para fechar a compra do terreno em dezembro. Em outubro... Pagou. Glória a Deus. Então, eu me sinto honrado de poder, porque eu não podia tirar essa quantia do meu bolso. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não deve ser assim. A gente não deve fazer. Esse assistencialismo, inclusive, tem uma vertente do protestantismo, o calvinismo, que é veementemente contra assistencialismo. Ele prega que a gente tem que dar a vara. Exatamente. E ensinar a pessoa a pescar. Só numa urgência, que não tem jeito. Aí tem casos, né? Mas eu me sinto honrado de poder... Hoje a igreja está com o terreno quitado e foi a estratégia que a gente fez dos produtos. As pessoas só deixaram de comprar onde ela comprava e compraram a nossa marca com a igreja e pronto, e foi tudo resolvido. E outras igrejas que a gente está fazendo a mesma coisa aí. Tem igrejas que estão fazendo congressos, tem igrejas que forraram teto, tudo com dinheiro proveniente dessa estratégia que a gente fez com produtos. Maravilha. E tem uma coisa que eu falei sobre Deus ser estrategista, né? A empresa que a gente faz parte hoje, Deus ele é tão estrategista que a empresa, os fundadores é família. O princípio deles é família. E o princípio deles lá é Deus. Todo evento que eles fazem, o pastor abre o evento, ministrando a palavra, fazendo a oração e dando início. Seja em viagens que eles fazem para... que a gente bate meta, ganha viagem, seja em viagens, seja convenções, seja reuniões,
sempre abre com o pastor, fazendo E a oração. palavra, né? E dando Tem um palavra. detalhe curioso. Eu sou muito observador em relação ao empreendedorismo. Uhum. E eu percebo que as grandes corporações do mundo, mesmo aquelas que não têm uma fé cristã, elas buscaram estratégias bíblicas, princípios e valores bíblicos, que são mais do que princípios e valores espirituais, vão além disso. São também princípios e valores para o crescimento de qualquer área da vida, porque Exatamente. são valores universais. Então, eles têm regras que foram extraídas da nossa fé. Por que não você viver e experimentar essa fé? Então, eu quero agradecer a Andreus e a Lisa por poder compartilhar conosco a experiência de vida, que Deus possa continuar abençoando os seus passos. Mas eu quero terminar fazendo oração, eu senti de Deus de orar. Orar por você que está em casa, você que está, não sei qual horário do dia que você está tendo contato com esse programa, mas eu quero dizer o seguinte, o problema não está em Deus, Deus quer te abençoar. Dobre o seu joelho, entregue a sua vida ao Senhor, faça dele Senhor da sua vida, da sua história, permita que ele seja tão poderoso como ele realmente o é, que possa impactar todas as áreas da sua vida. Então feche os seus olhos, vamos orar todos juntos. Deus eterno e poderoso, Pai de toda a eternidade. Somos gratos a Ti, Pai, pela Tua provisão, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, porque Tu tens cuidado de cada um de nós. E eu Te apresento nesse momento, Pai, o Teu servo, a Tua serva, que está desesperado, em busca de uma alternativa e de um caminho. Pai, entra com providência, abre o entendimento, dá sabedoria, traz uma estratégia, abre uma porta, resolve, Pai, para que esse servo Teu, essa serva Tua, possa realmente ser abençoado em todas as áreas da sua vida e também na área financeira, na área do mantimento, na área da provisão, Pai. Que haja provisão no armário das casas, dos lares, das famílias. Ó Deus, nós te pedimos agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Amém. Um abraço.